Amém, igreja? Amém? Todos felizes com Jesus? Vamos ficar de pé, vamos dar início a esse culto maravilhoso. Para nós já começou. Aliás, o culto não acaba, né? A gente sai daqui, continua cultuando, volta e cultua. O que nós fazemos aqui é cultuar a Deus na unidade do corpo de Cristo, para o próprio crescimento da igreja. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Apresente a sua vida diante de Deus como uma vida de um adorador, que na essência tem Deus como seu Senhor. Amado Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome e entregamos aqui as nossas vidas, o nosso coração, as nossas famílias, tudo que temos, tudo que somos, os nossos bens, a nossa saúde, os nossos pensamentos diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, para cultuar ao nosso Deus que é vivo, que é santo, que é agradável, que Ele é o provedor de todas as coisas, porque nele subsistem todas as coisas. Por isso nós estamos aqui essa noite para adorar ao nosso Deus que é vivo, que nos salvou, que nos redimiu do pecado e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Amado Espírito Santo de Deus, entregamos aqui os nossos corações, os nossos intentos para glorificar ao Senhor, para agradecer ao Senhor e para cultuar ao Senhor, que é um Deus que é digno de toda adoração, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Se existe um Deus que é digno de toda adoração, é o nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 4, nesse culto de celebração, de louvor e de agradecimento pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não canso de reforçar, nós tivemos uma reunião hoje com a mesa diretora do campo, com a mesa principal da igreja, e preparamos uma agenda. Eu quero que você já fique com o seu coração aberto às coisas que hão de vir. Amém? O apóstolo esteve trazendo uma breve palavra para nós a respeito do ano de 2025 e que nós possamos entender que a paz que carregamos é a paz que permanece. Amém? Diga para o seu vizinho assim: a paz do Senhor Jesus. Diga para ele assim: a paz permanece em você. A paz está na sua casa. Amém? Amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler com vocês o versículo 23. É um texto conhecido, marcado, que nós precisamos vivenciá-lo como revelação diária para as nossas vidas. Ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, diga comigo assim, verdadeiros, diga assim, eu sou. Isso mesmo, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão a quem? Diga assim comigo, ao Pai. Exatamente, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar. Adoração não é uma música, adoração não é louvor, adoração é um estilo de vida. E que tudo que nós trabalhamos, tudo que nós almejamos fazer e tudo que nós fazemos, possamos fazer em adoração a Deus. Amém? Nós tivemos aqui semana passada entendendo que a nossa vida de trabalho é uma vida de trabalho no Senhor e para o Senhor. Nós sabemos que o ano pode até acabar no dia 31 de dezembro, mas o nosso trabalho com Deus continua o ano que vem, amém? Continua este ano, perpetua o trabalho no Senhor, e que nós possamos trazer a verdadeira adoração. Que consiste a verdadeira adoração? É que quem adora, adora ao Pai. Diga assim, quem adora, adora ao Pai. Adora ao Pai. Se por um acaso você veio de alguma doutrina em que o Deus não se tornou Pai em Cristo Jesus, rompa essa doutrina em nome de Jesus. E viva a doutrina que Deus se tornou Pai, o nosso Pai, o único Deus, o nosso Pai Celestial por causa de Cristo Jesus. Então agora nós temos acesso a Deus, não apenas como um Deus distante, mas como um Deus próximo. Não como um Deus que apenas quer sacrifícios, mas agora um Deus que quer obediência. Porque aquele que obedece não sacrifica. Aquele que obedece reconhece o sacrifício, amém? Por isso obediência, amém? Por isso que nós estamos aqui para cultuar um Deus, e todo o seu trabalho que seja feito em adoração.
Hoje você vai terminar o culto, vai para sua casa, vai trabalhar amanhã cedo, que seja feita em adoração. Que seja feita, adoração é colocar Deus no centro. As crianças que estão aqui, Mateus e os demais, vão para a escola, não vão? Vocês também adoram a Deus quando vai estudar. Não vai para a escola, Mateus? Não vai não? Vai não? Vai para a escola. De manhã, de tarde, de noite. Esses meninos estudam igual nós trabalhamos, né? Vai para a escola para estudar. Então vai para a escola e leva o reino de Deus. Vai para a escola e coloque Deus em primeiro lugar. Deus vai estar lá te respondendo, te ajudando, clareando sua mente, ajudando você não ficar assim meio avoado. Amém, crianças? Amém, crianças? É isso mesmo. Vamos colocar de pé. Cadê os meninos de louvor? Esses meninos são aplicados, viu, no Senhor. Glória seja ao nome do Senhor Jesus Cristo pela vida desses jovens ministros de Deus. Levante as suas mãos para cá, em exercício de louvor e intercessão. A igreja tem um poder muito forte na oração. Quando a igreja levanta as mãos, há uma comunhão, há um poder ministrado pela comunhão da igreja, pela unidade da igreja. Por isso, quando nós fazemos aqui o culto de quinta-feira, que um impõe as mãos sobre os outros, é a unidade da fé da igreja operando em Cristo Jesus para a sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por cada ministro do Senhor aqui essa noite. Como verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, aqui estão os teus filhos, com o coração contrito, entregue, rendido ao Senhor, porque o Senhor é o Deus deles. Espírito Santo de Deus, capacita-nos cada dia mais e mais para aperfeiçoarmos na adoração, nos cânticos, no louvor. Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que o louvor e o cântico e a oração rompem os céus para que a tua glória seja infinita, para que a tua glória se mova no nosso meio. Por isso, usa os teus filhos, usa nós, usa as nossas mãos, os nossos lábios, o nosso corpo como corpo de adoradores ao Senhor. É assim que ministramos e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. A igreja diz amém. Ministro louvor. Pai do Senhor, amém, igreja? Semana passada eu vim aqui e falei sobre nós estarmos sempre na presença do Senhor, porque Jesus quer a gente com Ele. E aí eu venho vivendo algumas coisas na minha vida espiritual, algumas oscilações, e aí eu olhando assim para os meus pais e para os meus avós, eu olhei e falei, nossa, eu não sei o que está acontecendo mesmo, porque para mim eles são um exemplo. Eu cresci vendo o apóstolo Baltazar pregar, cresci vendo a apóstola Marlene aconselhar diversas mulheres e famílias, e cresci vendo os meus pais pregarem. E nunca, até que eu conheci Jesus, nunca passou na minha cabeça as dificuldades que eles viviam com a vida espiritual deles. Nunca passou pela minha cabeça as guerras que eles viviam por ter que sustentar uma família inteira. E aí, eu me deparei essa semana dizendo, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha vida espiritual. Mas aí, escutando alguns louvores, o Espírito Santo foi me lembrando do ministério. E o Espírito Santo foi me mostrando que eu quero você lá. E é lá onde você vai ficar. E quando eu falo lá, gente, é a igreja. É a casa. Porque Jesus te deu uma missão. Seja ela ser mãe, ser pai, ser pastor, evangelista, seja ela ser dono da sua casa ou dono de uma grande empresa, Deus te deu uma missão. E Ele quer você de pé nessa missão. Então procure ouvir a voz do Espírito Santo na sua missão. Porque vai chegar momentos em que na sua vida espiritual vão acontecer oscilações. Vão ter momentos que você não vai saber para onde ir. Assim como a gente vê os pastores aqui na frente, mas a gente não sabe o que eles vivem no íntimo com Deus. Mas eu posso dizer um negócio para vocês, Jesus está o tempo todo mostrando que o nosso lugar é na presença dEle. Independentemente de tudo, o nosso lugar é na presença dEle e Ele vai nos dar o devido apoio. Ele vai nos dar a base. Porque Jesus não te daria um jugo maior do que você possa carregar. Porque Ele te conhece melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém, Jesus te conhece. Então, se você um dia se deparar com oscilações... Se você um dia se deparar com oscilações, lembre que, apesar de tudo, Jesus ainda é a base.
E Ele vai estar lá te dizendo: continua, persevere, siga em frente. Porque eu estou aqui com você. E nisso não muda. Uma coisa que eu tenho o costume de fazer é todos os dias de manhã dar bom dia para Jesus. E aí eu vou lá na Bíblia e eu agradeço a Deus. Por quê? Porque em João, se eu não me engano, 14, eu posso estar enganada, mas João 14, versículo 28. Talvez esteja errada, viu, gente? Depois vocês procuram. Mas lá vai estar escrito que Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele prometeu. E Jesus não vai descumprir uma promessa. E aí eu vou e olho para a minha área de ação e falo: Jesus está com vocês. Jesus está na minha escola, Jesus está na minha casa, Jesus está na casa de todos os meus tios, de todas as minhas tias. Jesus está na casa dos meus professores, dos meus colegas, amigos, de toda a minha área de ação, porque foi uma promessa. Jesus não vai descumprir essa promessa. E é nisso que eu creio para todos os dias da minha vida. Porque eu sei que as oscilações, elas vão acontecer. E Jesus vai continuar sendo o mesmo, estando ali comigo. Então procure no seu ministério saber para onde Jesus está te enviando. E sempre se lembre de que Ele vai estar com você. Amém? Vamos adorar o Senhor. Pelos morros, Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, paz de amor. Lugar, doce Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim, Tu és bem-vindo nesse lugar. Trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos em Jesus. Rio de Deus, as nações, trazer
agora você declare isso sobre a sua área de ação. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá onde tem alguém enfermo que você conhece, comece a declarar isso em nome de Jesus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Vem Jesus, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Oh, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Sim, Jesus. E aquele que tem sede, vem beber da água da vida. Hey, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. E aquele que tem sede, vem beber da água da vida. Hey, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Oh, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Oh, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, doce Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Declare: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Ousado amor do meu Inimigo eu fui, mas tudo pagou por mim.
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba as muralhas, e quebra as mentiras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quando foi a última vez que vocês colocaram um louvor para tocar e apenas pensaram naquilo que Jesus já fez por vocês? É muito comum que no nosso dia a dia a gente fique muito concentrado nas nossas coisas. Isso é normal, isso é da vida. Mas chega um momento em que você precisa sentar e lembrar do que Jesus fez por você e pela sua casa. Ontem à noite eu coloquei um louvor do pessoal do Maverick City. É um ministério lá dos Estados Unidos. E eu parei para pensar, caramba, quanto tempo faz que eu não me sento e adoro ao Senhor pelos pequenos milagres da minha vida. E eu quero te lembrar que é necessário que você se sente com o Senhor e o adore pelo que Ele fez. É necessário. É necessário que você o adore pela roupa que você tem para vestir, pelo alimento que você tem todos os dias na sua casa, pela sua família que tem saúde divina. Porque com as funções que o Espírito Santo deu pra gente, a gente não tem tempo para ficar doente. Você que é pai e mãe, infelizmente você não tem tempo para ficar doente, mas isso é uma maravilha. Porque o Espírito Santo te deu essa função de estar de pé e orar pela sua casa, sustentar a sua casa. E está lá em Salmo 128, a função do marido e da mulher dentro da casa. Ele deu essa função para vocês que são marido e mulher. Vocês não têm tempo para ficar distraído, porque os seus filhos precisam de vocês. Eu preciso dos meus pais. O Mateus e a Bianca precisam da Luciane de Morones. Eles precisam. Os filhos da Gisele precisam dela e do Márcio. A Rafaela precisa dos pais, da Jaqueline. Os netos da pastora Lourdes precisam dela. Os meus pais precisam do apóstolo Baltazar e da apóstola Marlene. Porque é função de pai e mãe estar de pé pela família. É um peso, mas é necessário. Sabe, eu vejo que... Abaixei um pouquinho. Eu vejo que muitos lares no Brasil estão passando por dificuldades porque faltam pais que se posicionem como pai e mãe dentro de casa. Muitos filhos sofrem na escola e dentro da sua área de ação porque falta a presença do pai e da mãe em casa. Mas eu posso falar um negócio para vocês? Jesus deu a função para vocês. Vocês não precisam temer,
porque vocês foram chamados para serem pais e mães de famílias, e famílias fortes. Famílias que vão mudar o Brasil que hoje a gente está assistindo. Jesus. Essa frase, ordem e progresso na bandeira, eu creio que é por conta das famílias do Brasil. A ordem e o progresso, elas vão ser instaladas no Brasil pelos pais fortes que vão se levantar. Eu creio no poder que tem uma família. E eu creio no poder de Deus dentro de casa. Eu creio. Eu tenho plena certeza de que se hoje eu estou aqui é porque o meu avô orou pelos meus pais e os meus pais oraram por mim. São heranças. Heranças. Prestem atenção no que vocês estão deixando para os seus filhos. Porque o Brasil precisa dos seus filhos. Ele precisa dos seus filhos e muito bem posicionados para mudar gerações. Eu olho para a minha casa e eu vejo que eu sou extremamente grata. Porque a minha casa é firmada na rocha e essa rocha é Jesus Cristo. E ninguém tira isso da minha casa. Mas você precisa olhar para os seus filhos e falar: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Por isso a sua casa, a sua futura família estarão firmes na rocha que é Deus. E ninguém do lado de fora vai destruir a sua família dentro da presença de Deus. Ninguém. Pro Vitor que vai casar, para mim que vou casar, pro Davi que vai casar, pros meninos que agora são pequenos, mas que daqui a um tempo vão construir famílias, Jesus é a rocha da nossa casa. Isso não vai mudar. Prestem atenção no que Deus está falando para a sua casa. A pastora Lourdes veio aqui uma vez e pregou dizendo que o mundo vai sentir falta quando a igreja for arrebatada. E esse é um dos motivos. É porque Jesus está presente nas nossas famílias. E essas famílias vão sumir. Então eu quero dizer para vocês, pais que estão aqui, enquanto os seus filhos estiverem aqui, enquanto você estiver aqui, faça da sua família uma referência, uma diferença. Porque a gente está cansado de ver famílias destruídas. Estamos cansados. Estamos cansados. E o nosso papel como igreja é sustentar essas famílias. É alargar a tenda. Porque não tem mais como a sua tenda ficar apertadinha. Não tem como. E essa palavra, gente, isso aqui não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo, porque Ele está falando comigo. Eu tenho amigos que têm famílias destruídas. E quem tem que se colocar de joelho por eles sou eu. Não é o meu pai, não é a minha mãe, sou eu. Porque eu estou presente na área de ação deles. Todos nós temos uma área de ação que precisa de alguém que está precisando de sustento. E não é assim, eu não falo de sustento financeiro. Eu falo de sustento emocional e espiritual. Nós precisamos nos posicionar. Já passou da hora. Já passou da hora da gente chegar em casa e ficar naquela rotina. Aquela mesma coisa todos os dias. Está na hora da gente botar alguém na mesa da nossa casa e consolidar essa pessoa. Perguntar para ela como que você tá, como que tá os seus pais, como tá a sua casa. E começar a orar. Que eu posso falar um negócio para vocês? O diabo, gente, é real. O diabo fica muito feliz quando ele vê famílias destruídas. Em Taguatinga, em Ceilândia, em Águas Claras, na Asa Sul. Ele fica muito feliz. E você, como igreja, que tem a palavra na mão, que tem a diferença na mão. Vocês estão entendendo? Amém? Você tem a diferença em mãos. Eu vi uma pastora no Instagram dizer que Deus deixou o manual, que é a Bíblia. Ele deixou o manual prontinho pra gente. É só a gente buscar. E esses pequenos aqui, eu falo porque eu tenho muitos primos. Os pequenos são a próxima geração. Eles precisam de alguém que seja exemplo. E nós que somos, vocês no caso que são pais e mães de família, irmãos mais velhos,
são os que dão exemplo. Sejam exemplo. Porque nós precisamos de pessoas posicionadas para dizer que o que é errado e o que é certo. E não muda. Não é porque a geração está dizendo que mas vocês precisam normalizar. Não precisa. Se quer normalizar, é porque não é normal. Então você não aceita dentro da sua casa. Culturas e normas do mundo não precisam ser aceitas. Não devem ser aceitas. Sejam pais e mães posicionados. Não deixe com que a internet roube os seus meninos. Porque eu tive a fase dos 12 aos 14, mais ou menos, em que a internet roubava muito da minha atenção. Mas para a honra e glória de Jesus, Jesus disse, já deu, né? Aí foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu vi que o buraco era muito mais fundo. É muito fundo. E os nossos meninos estão sendo roubados pela internet. As culturas estão entrando pela internet. E é necessário que isso pare. Eu não estou dizendo que você não deve usar a internet, muito pelo contrário. No mundo de hoje não tem jeito, gente. Você precisa da internet. Mas você deve usá-la com sabedoria e vigiar o que os seus meninos veem. Porque eles são o futuro da sua casa. Eu e os meus primos, os Timorões, a tia Lu e os meninos são o futuro da nossa família. E se não estiver bem posicionado, a família vai cair. Se não estiver firme na palavra do Senhor, vai cair. Porque é só a palavra do Senhor que sustenta. Então eu quero dizer para vocês, pais e mães e irmãos, sejam posicionados. Porque Jesus quer pessoas posicionadas. Nós temos o manual. E temos ele inclusive no celular. O tempo todo disponível. Para mudar a cabeça dessa geração que tem tentado destruir a família. A família não vai ser destruída. E eu creio que até o fim, até que Jesus volte, a família será o padrão do Brasil. E isso não vai mudar. Eu creio. Porque novamente, a ordem e o progresso vão sair de famílias e famílias posicionadas e firmes na palavra do Senhor. Amém? Quero convidar aqui à frente o Rafael. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar pelo ministro dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus capacita-nos em toda boa obra. Pai, te louvamos pela palavra profética dispensada a nós essa noite já. Te louvamos, Espírito Santo de Deus, pelo teu Filho que vem conversando com o Senhor e recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Por isso, amado Espírito Santo de Deus, inclinamos nossos corações e estamos aqui a receber da tua palavra. Inclinamos os nossos ouvidos para ouvir e obedecer aquilo que vem do Senhor. Nós te louvamos e a igreja diz amém. 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 Pai do Senhor, igreja. Tudo bem? Pode sentar aí. Glória a Deus. Você já declarou algo em favor da vida de alguém hoje? A palavra diz que nós fomos chamados para bendizer, né? Então declara algo aí para o seu irmão aí. Seja abençoado, te abençoe em nome de Jesus, né? Declara algo aí em favor daquela pessoa que está na sua área de ação. Amém? Agora estende a mão aí para o pregador e abençoa aí o pregador também. Amém, eu recebo. Semana passada,
eu vim para a igreja, eu estava assim, com o meu corpo muito dolorido, né? Meu corpo estava muito, estava meio febril, né? Cansado, assim, querendo realmente ficar em casa, né? Não sei como é que você veio e está aqui hoje, mas foi assim que eu vim domingo passado. Fiquei ali quietinho, né, e muito assim, cansado fisicamente mesmo. Eu acho que eu fiz um serviço num dia anterior e eu peguei assim muita poeira de móveis antigos, né, pelos de animais, e eu acho que isso me deu uma certa alergia. E no domingo eu já amanheci meio ruinzinho. E estava chegando a hora de vir para o culto e cansado mesmo. Falei, não, mas eu vou para o culto assim mesmo. Vim para o culto, eu arrastei o meu corpo para o culto, porque o corpo queria ficar em casa, né? E vim, e glória a Deus. E terminou o culto, eu vim aqui, falei com o pastor, o bispo Weber. Ô pastor, meu corpo está meio de mal comigo hoje. Então ele declarou algumas palavras em meu favor. Ele declarou algumas palavras em favor da minha saúde física, né? A palavra diz assim: comunicai aos santos as vossas necessidades, né? Então eu comuniquei aqui com o pastor da igreja e ele declarou uma palavra em meu favor. E eu fui para casa crendo, falei não, né? Crendo. Assim quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo aquelas pessoas cheias de enfermidade sobre o seu corpo físico, e que elas vão crendo, se arrastando até Jesus, né? E por causa daquela fé, Jesus libera uma palavra e elas são curadas ali. Então, eu vim crendo, e de madrugada mesmo, em casa começou a me dar uma suadeira no corpo. Eu comecei a suar, outra hora eu estava com frio tremendo. Então de madrugada começou a me dar uma suadeira, aquele calor no corpo. E já o meu corpo animado novamente. Então eu lembrei da palavra do profeta, que foi declarada em meu favor. Então eu estou aqui testemunhando para a igreja que sabemos que ninguém está impedido de passar por alguma situação fisicamente, mas é a fé que vai falar mais alto. Quando o seu corpo pedir arrego, quando o seu corpo falar não, hoje não, e você lutar contra a voz do seu corpo, crendo que Jesus, aonde Jesus estiver e ali você for levar o seu corpo, Ele vai trazer uma cura. E foi assim que eu vim para a igreja. E graças a Deus, né, me senti muito melhor no dia mesmo, na madrugada mesmo, né, pela palavra. Eu até agradeci o pastor, falei, nossa pastor. Então é importante a gente manifestar a nossa fé, amém, igreja? E a gente viu a nossa irmã falando aqui, né, a respeito de comportamento, pais com seus filhos, né? E isso é importante a gente refletir, nós que somos pais, a maneira que a gente somos um exemplo para os nossos filhos nos dias de hoje, né? Na nossa família, como que a gente se comporta como sacerdote do lar, como que a mulher se comporta como sacerdote do lar, né? Porque os nossos filhos, eles estão ali nos observando. Eu não tinha muita intimidade em conversar algumas coisas com meu pai, não tinha. E meu pai, quando às vezes ele vinha para me corrigir,
talvez ele, por não ser instruído também, ele causava pânico, né, em mim ali como filho. Então, eu por muito tempo assim, a palavra pai, ela soava um pouco pesado para mim, né? Eu lembro que mesmo eu sendo cristão, caminhando para a igreja, eu tinha dificuldade em absorver a palavra de Deus, em aplicar ela na minha vida. Jesus, certa vez, ele fala assim com os seus discípulos: olha, esse povo aí tem ouvido, mas eles não ouvem. Está vendo? Ele fala assim: esse povo aí tem olhos, mas eles não veem, eles não enxergam. Então, eu era mais ou menos assim. Eu tinha ouvido, né? Mas eu tinha dificuldade de ouvir, de compreender e de aplicar a palavra de Deus na minha vida. Eu via, eu enxergava, né? Mas aquilo ali não mudava a minha visão espiritual. É como se fosse uma pessoa cega espiritualmente. E eu entendo que só depois que eu passei por uma situação na minha vida, que de fato Deus veio trabalhar em mim, e parece que a partir dali os meus olhos espirituais foram abertos. Então eu passei a ouvir a palavra de Deus e começar a compreender, né? E eu vinha muito sedento. Toda vez que eu ouvia falar, o apóstolo Baltazar vai estar lá ministrando, eu ia muito sedento, querendo aprender. Aquelas palavras para mim era diferente, nunca tinha visto aquilo. Um pastor que tratava com a família dessa maneira. E isso foi mudando a minha forma de ver Deus, de ver a família, né? E passei pela consolidação, e isso também ajudou o meu casamento, né? Antes da gente ser pais, antes de eu ser pai, minha esposa ser mãe, foi muito bom para a gente, porque a gente pôde dar algo diferente para nossa filha, né? A gente pôde dar algo diferente. Outra hora, se eu não tivesse recebido isso, eu ainda poderia ser aquele pai cego, né? Uma pessoa que via, mas que não enxergava. E como é ruim para a pessoa que tem um coração duro, né? Alguém chega, dá uma palavra, mas ela tem um coração duro ali. Como é ruim para ela mesmo, né? E sabemos que só Deus, só o Senhor, só o Espírito Santo, foi a Ele dado a missão de convencer o pecador. E graças a Deus, eu fui convencido pelo Espírito Santo por meio da palavra que chegou até os meus ouvidos, né? E como é bom a palavra de Deus que nos limpa, nos purifica, nos transforma, vai fazendo de nós, dia após dia, pessoas melhores, com nós mesmos, né, no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas ao nosso redor, né, nós vamos nos tornando pessoas mais mansas, né, porque o manso não é aquela pessoa fraca. Ser fraco não tem nada a ver com manso, né? O manso é aquela pessoa que sabe ter o domínio da força que está dentro de si, né? O manso é aquele que domina, tem um controle. Então, Jesus, ele era uma pessoa mansa, sendo todo poderoso, mas ele tinha o domínio dentro de si, mesmo quando ele era afrontado. Então, ele tinha o domínio, ele sabia esperar o tempo certo para tudo, né? Então é importante a gente ter essa mansidão dentro da gente e manifestar ela, né, como um fruto, para que as pessoas que estão na nossa área de ação possam degustar desse fruto, né? A palavra de Deus que está sendo ministrada nesses dias, né? Eu vou falar de
vou entrar num assunto aqui, mas a palavra de Deus, lá no livro de Isaías 54, ela diz assim, né, no versículo 2: alarga o espaço da tua tenda e estenda o todo da tua habitação. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Alargar o espaço da tua tenda. Desenvolva o ambiente da tua casa. Desenvolva um ambiente ao qual você está inserido. Faça alguma coisa, né, para que você possa colocar mais pessoas ali dentro da sua área de ação e essas pessoas venham a ser pacificadas por você. Então é importante desenvolver o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Não é verdade, igreja? Agora, no livro de Mateus, né? Capítulo 6, versículo 22. Está dizendo assim: são os olhos lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, que ela fala aos nossos corações, ela fala ao nosso entendimento, ela nos transforma. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos e convidamos ao Espírito Santo para que Ele possa falar com cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então foi mais ou menos assim. Por muito tempo eu manifestava a escuridão que os meus olhos viam. Eu queria falar com você nessa noite a respeito de cumplicidade. Existe cumplicidade no seu casamento? Você é uma pessoa que pratica cumplicidade dentro da sua casa, com a sua esposa? Você, mulher, você pratica cumplicidade com seu marido? Cumplicidade é você assumir uma parte da responsabilidade da outra pessoa. Não é você assumir ela toda, é você assumir uma parte da responsabilidade da outra pessoa, com o fim de aliviar o fardo dela, com o propósito de aliviar o fardo dela. Não é assim que está escrito lá em Gálatas 6? Levem uns os fardos dos outros. Está vendo? O objetivo é aliviar a pressão. Jesus, ele diz assim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei a sua tensão. O objetivo de ir até Jesus, o cansado, o sobrecarregado, o oprimido, é fazer com que o nosso fardo se torne mais leve. E quando eu olho para Jesus, eu aprendo com Ele a praticar a cumplicidade. Com Jesus eu aprendo essas coisas, porque Jesus, Ele, não sendo pecador, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele se fez maldito em nosso lugar. Aquilo que era um fardo pesado para nós, está vendo?
aquilo que era um fardo, que nos oprimia, que nos distanciava do Criador. Isto era algo pesado para nós, para a humanidade, para a criação. E Cristo, ele assumiu a forma de homem. Não é assim que a gente aprende? Ele assumiu a forma de homem, tornando-se servo. Está vendo? Nos ensinando. O propósito de Cristo, além de nos redimir diante do Pai, também é de nos ensinar como proceder como filho, como praticar obras de filho que agrada o coração do Pai. Porque esta foi a voz que desceu do céu. Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Sobre nenhum outro foi declarado esta voz. Então Cristo, ele veio, e sendo referencial, o Pai falou algo a respeito dele. Este é o meu filho em quem eu tenho alegria. Este é o referencial, este é o modelo. Outra hora, Maria, a mãe de Jesus, em uma determinada situação, ela disse: olha, faça tudo o que ele mandar. Tudo que ele mandar, vocês botam em prática. Então Jesus, ele veio para ser esse referencial de filho, de comportamento. E ele tomou sobre si as nossas dores. E lá em casa, igreja, eu tinha dificuldade de aprender, de compreender isso. Certo dia, eu saí para trabalhar, né, missão do provedor, do marido, e fui trabalhar. Às vezes eu tinha o hábito de vir almoçar em casa, né? E eu lembro que nesse dia, eu liguei para minha esposa, perto ali da hora do almoço, a gente com a renda um pouco apertada, né? E eu liguei para ela ali, nega, onde você está? Eu estou indo para casa almoçar. Eu nunca esqueço disso. E ela, meu amor, eu estou aqui trabalhando aqui, estou atendendo a cliente, na rua. E eu fui muito duro com ela. Eu fui duro porque ela não estava em casa fazendo o almoço. Eu lembro que nesse dia, eu tinha feito uma oração de manhã cedo. Espírito Santo, se tem alguma coisa que o Senhor queira mudar em mim, fala comigo. Eu tinha feito essa oração. Aí, na hora do almoço, foi assim que eu falei com a minha esposa. Briguei com ela lá, porque não tinha um almoço. Tá vendo? E eu falei assim, rapaz do céu. Aí desliguei o telefone, achando que estava certo. Brabo. Porque eu estava trabalhando e a minha esposa... Mas o que ela estava fazendo? Ela estava também trabalhando. Ela estava no propósito, né, de praticar cumplicidade para comigo, para minha missão de esposo, de levar o mantimento para dentro de casa, de honrar com os compromissos. Ela estava trabalhando, né, com um propósito de aliviar o meu fardo. Tá vendo? Mas eu tinha dificuldade de ver isso, de enxergar. E às vezes a gente é duro com a pessoa que está do nosso lado ali, né? E os nossos olhos são assim. Aí a Bíblia fala, se os teus olhos forem maus, né? Todo o teu corpo estará em trevas. Todo o teu casamento, toda a tua família está em risco. É importante mudar a visão dos teus olhos. E aí, então eu comecei a refletir nessas mensagens bíblicas
E a partir daí eu comecei a mudar o meu comportamento dentro da minha casa. Então eu fui refletir, falei, nossa, e o Espírito Santo não me deixou quieto, querido. Vocês acham que ele deixou quieto? Eu desliguei o telefone e aí o Espírito Santo ele falou assim, tá vendo? O que você precisa de mudar? Você é muito grosso, às vezes, com a sua esposa. Precisa disso. Está lá trabalhando. Eu fui perguntar, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Espírito Santo, fiquem à vontade, entendeu? Cada um tem a sua experiência com ele, né? Essa foi uma experiência que eu tive. E a partir daí eu comecei a mudar então o meu comportamento. Deus ele me tratou antes de chegar ao meu ministério de pai, para que eu não fosse um mau testemunho, um mau exemplo ali na minha casa para minha filha. Já pensou a minha filha assistindo esse comportamento grosseiro que eu era antes? Falei, graças a Deus ela hoje ela tem um pai que senta com ela e conversa com ela e disciplina em amor. Porque não foi bem assim que eu recebi também. Sabemos que Jesus, ele cuida do coração. Tá vendo? Deus Pai, Jesus, ele nos ensina afirmando, se você tem alguma necessidade, Deus, ele trará isso para você. Veja as aves dos céus. Ele não cuida dela? Então, Deus, ele supre as necessidades do alimento, a necessidade física. O Espírito Santo, ele convence ao nosso espírito a nosso respeito de quem nós somos. E Jesus, ele cuida do nosso coração, da nossa alma, de uma alma angustiada, aflita, um coração contrito. Uma pessoa que às vezes o tempo todo estúpida com as pessoas ao seu redor, só sai palavras brutas. Então Deus ele vai mudando isso na gente. E hoje eu sento com minha filha e eu vou corrigir ela, mas em amor. Não deixo de corrigir, porque o papel do pai é corrigir. É estar presente na vida do filho em todo o tempo, em amor, né? E mudando o meu comportamento, eu agradeço a Deus. Mudando o meu comportamento, eu agradeço a Deus, porque me é dada a oportunidade de estar aqui. O que eu falaria outra hora? O que eu ministraria? Que exemplo de cristão seria? E a gente tem que buscar essa mansidão que a gente recebe da parte de Deus. Deus, quando cria o homem lá no Éden, né? Ele abençoa o homem e ele disse assim para o homem, olha, frutifique e multiplique. Frutificai e multiplicai. Então é interessante, antes de multiplicar, ver o que você está produzindo de fruto. É importante isso. Porque senão a gente multiplica, frutificando um fruto ruim, as pessoas que estão no nosso redor, na nossa área de ação, elas vão amargar aquele fruto ruim. E Deus, ele não muda. Porque depois que houve a iniquidade sobre a face da terra, e ali o homem, após o dilúvio,
né, deixa de existir, Deus sendo misericordioso através de Noé, Deus chama Noé e fala com ele: Noé, eu te abençoo, frutificai e multiplicai. Deus chama Noé e manda e dá o mesmo recado para o Noé. E Jesus, ele vem e nos ensina a respeito dos frutos. E nós estamos aqui dia após dia e aprendendo a respeito dos frutos. E sabemos hoje, por visão que foi revelada, que as mulheres produzem frutos específicos, que alcançam os homens. E uma vez que o homem, ele saboreia esse fruto, ele também vai frutificar para aquelas pessoas que estão na sua área de ação. Graças a Deus, meus irmãos, que eu fui alcançado. Eu agradeço a Deus porque hoje, né, a minha esposa, ela não precisa mais ter essa preocupação. Porque se eu fico em casa, eu vou lá, eu lavo, eu limpo, eu lavo as roupas, preparo as coisas, trago um mantimento. A cumplicidade dentro do relacionamento é mais ou menos assim. O homem trabalha para diminuir o fardo da esposa, e a esposa trabalha para diminuir o fardo do marido. Está vendo? Se a esposa trabalha lá fora com o objetivo de aliviar o fardo do marido, de ajudar ele suprindo as necessidades, o que impede o marido também de praticar uma cumplicidade, ajudando a esposa em algum cuidado doméstico? E assim ensinar os filhos dentro de um ambiente harmonioso, né? Um ambiente de harmonia. E os nossos filhos estão crescendo e vendo ali os pais praticando cumplicidade um para com o outro. Hoje, se a minha esposa está trabalhando e não tem a comida, eu não vou brigar com ela não, eu vou lá e faço. Pronto. Está vendo? Me tornei o ser manso. Aquele cidadão que outra hora era pegada pesada, né? Pegada pesada. Então é isso que Jesus ele faz nas nossas vidas. Pelo menos foi o que ele fez na minha vida. E além dele me redimir, ele me ensina a como me comportar como filho diante de Deus, como esposo para minha esposa, como pai para os meus filhos, como servos diante dos meus irmãos, né? Se a igreja está precisando de alguma coisa e o meu trabalho é útil, a gente está lá também para ajudar no que for possível. E eu agradeço a Deus. Tem um pregador que às vezes eu gosto de assistir os vídeos dele, é muito top, né, as mensagens dele. É um americano, ele já até partiu, o Billy Graham, né? E eu fico vendo algumas ministrações dele assim, e eu vejo aqueles estágios lotados. Sabe aqueles estágios de futebol? Lotado. E ali você vê criança, você vê jovem, você vê velho, você vê mulher, você vê homem, você vê todo tipo de gente dentro daquele estágio. E ele prega e as pessoas ficam lá longe, ele lá no meio daquele estádio, as pessoas lá longe. E às vezes as câmeras miram para as pessoas e está todo mundo atento.
prestando atenção em cada palavra. E quando ele termina de ministrar, vem uma multidão e se rende ao Senhor Jesus. Se coloca diante do Senhor Jesus Cristo. Eu fico refletindo, aqui no Brasil, os estágios, a gente não vê muito essas coisas. Nos estágios aqui do Brasil. Serve mais para pancadaria, às vezes, futebol termina, a gente vê isso. Então, nós somos quem Deus chamou para bendizer. Você é quem Deus chamou para bendizer. Deus, ele convence aquele que está assim, igual nós, todos os dias, ouvindo da palavra, sendo alimentado da palavra. É com esse que Deus vai falar, que o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo não vai falar com um cidadão que está lá no bar lá. Ei, rapaz, vai lá falar. Não, ele vai falar com a gente. E nós, como autoridade de Cristo nessa terra, vamos estender a nossa mão e abençoar esta nação. Eu tenho certeza que você, na sua área de ação, você conhece alguma família que passa por alguma dificuldade. Mostra para essa pessoa a cumplicidade que Cristo teve para com a vida dela. E às vezes a gente acha que Cristo fez por obrigação. Às vezes a gente vai achar isso daí. Olha só, no Mateus mesmo, no capítulo 27. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Está lá no 27, versículo 32. Vai falar de um homem chamado Simão Sirineu, e ali parece que os soldados lhe obrigam a levar aquela cruz. Só que aquela cruz, na verdade, era nossa, era dele. E ele achava que não tinha nada a ver com isso. Por que que eu penso assim? Porque se o texto fala que o obrigaram, se eu peço algo para você e você faz de bom grado, agora se eu peço algo para você e você não faz, e eu sou uma autoridade competente, eu tenho poder para aquilo, eu vou te obrigar a fazer o que você não quer fazer. E o texto diz que ele foi obrigado. Após Cristo ser flagelado, durante algumas horas de tortura, e em direção ao Gólgota, aparece este homem no caminho de Cristo. E os soldados lhe obrigam a levar a cruz, ajudando, ali a Cristo naquela missão. Veja que Cristo, ele assumiu o fardo, o peso maior da cruz. A chibatada que era para nós, ele assumiu. As cuspidas que era para nós, ele levou. Ser escarnecido diante de uma grande multidão, é ele quem foi, zombado. Ser pendurado num madeiro, foi Cristo que foi. O sirineu, ele só andou alguns passos com Cristo, na metade do caminho, até o lugar onde Cristo seria crucificado. Só caminhou alguns passos. Cristo, ele tomou sobre si as nossas dores, ele teve cumplicidade, ele assumiu um fardo maior que era nosso, aquilo que nós não dávamos conta de fazer, ele como Criador, fez por nós. Não é assim?
Ele levou, foi aflagelado, foi crucificado, morreu, com o propósito de aliviar o nosso fardo diante do Pai, diante do Criador. Porque foi assim que o Pai disse: olha, no dia que você comer, certamente morrerás. Então tinha uma punição se comesse do fruto, tinha uma punição se desobedecesse. Já pensou você, como um pai, falar assim com seu filho: meu filho, não faça isso, e de repente o seu filho faz e você vai lá e pune a si mesmo, ao invés de punir o seu filho? Já pensou? Seu filho errou e você está lá punindo a si mesmo. Foi isso que o pai fez. Aí a Bíblia nos ensina que Ele é o amor. Ele é o amor. Ele é a manifestação do amor. A manifestação do amor faz isso. Se coloca no lugar do outro. Leva o fardo do outro. Jesus, outra hora, Ele nos ensina: se te obrigar a andar 1 milha, vai com Ele 2. Seja generoso. Então Ele veio nos ensinar a como nos comportar aqui na terra. E se passou várias gerações, já várias gerações se tem passado até o dia de hoje. E nós estamos aqui. E a palavra do Senhor chegou para nós, chegou aos nossos ouvidos, chegou, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Glória a Deus, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Deus, Ele ensina e Ele faz. Ele nos ensina: olha, frutificai, e Ele frutifica o tempo todo em nosso favor. O Pai, Ele frutifica o tempo todo em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. O Pai, Ele frutifica em favor do seu casamento. Ele frutifica em favor do seu lar, da sua vida financeira. O Pai, Ele cuida de cada um de nós o tempo todo. Ele coloca pessoas com um caráter de Cristo para estar do nosso lado, para nos ensinar, nos transformar, nos moldar. Ele tem misericórdia, Ele nos poupa quando a gente vacila e vacila e vacila. Já pensou se a punição viesse no primeiro vacilo? Vacilou, punição. Já pensou se fosse assim? E Deus, Ele tem essa paciência, não é, igreja? E glória a Deus, porque todo domingo nós temos a palavra, nós temos o louvor, nós se reunimos, e é a palavra que vai e nos convence e nos leva para uma semana, e a gente pode ter uma semana diferente. Glória a Deus, porque o sol se põe e nasce no outro dia, é uma nova oportunidade. Talvez se você caminhou até hoje de uma maneira errada, de uma maneira áspida, dura, amanhã o sol vai nascer novamente. É uma nova oportunidade que o Senhor te entrega. É uma nova oportunidade que Ele me entrega. Amém, igreja? Deus seja louvado. E eu agradeço a Deus por esse ministério que cuida das famílias, que tem pessoas que são verdadeiramente referenciais, com caráter transformado, caráter de Cristo, que alcança os nossos corações. E aí a gente pode, outra hora aquela pessoa dura, outra hora aquela pessoa que
que era ignorante dentro de casa, ter uma nova oportunidade. Está vendo como Deus é amoroso? Ele dá novas oportunidades. Ele vê ali, rapaz, aquele cidadão ali está meio, vou dar uma amansada nele. Né? O jumentinho é mais ou menos assim, o jumentinho bruto lá, o trem brabo, violento. Mas aí vem um cidadão dar uma amansada nele lá, ele fica calminho. A violência está lá dentro dele, o cavalo está lá, a força está dentro dele, mas se alguém vai lá e bota uma rédea nele, ele ficou mansinho. Está vendo? Então, o ser bruto pode ser domável, amansado, e o ser humano ele pode ser domado e amansado pela palavra de Deus. Entendeu? É ela que convence o ser humano. A gente só abençoa e declara o propósito de Cristo. Essa é a nossa missão. Amém? Eu agradeço a Deus a minha oportunidade. Amém, igreja? Amém? Deus levantando trabalhadores para a seara. Está vendo o ministério da pregação? Como é que é bênção? Louvado seja Deus por isso. Eu vou ficar aqui com algumas coisas para compartilhar com os irmãos, que foi dito aqui na mensagem a respeito da pacificação. E o ano 2025 nós vamos pacificar as famílias na nossa área de ação, viu? Amém? A nossa área de ação é a nossa casa. Diga assim: a minha área de ação é a minha casa. Nós não passamos aqui um ano inteiro falando sobre estender o toldo da habitação, fincar bem as estacas, esticar bem as cordas. E o ano que vem nós vamos colocar esse negócio em prática, porque o apóstolo nos deu uma missão para o ano que vem. A nossa casa, a casa da sua família, é o lugar de paz. Nós vamos estender o trabalho até as casas. Esse trabalho aqui. Vamos orar pelas famílias. O apóstolo conversando conosco hoje pela manhã, e ele está aqui assim, deve estar querendo pregar mais um pouquinho para nós. E aí ele compartilhou isso conosco, sobre o ano 2025 e o cuidado das famílias. 2025 nós vamos não só ter culto na igreja, mas nós vamos ter que arrumar um tempo para cada um de nós abrirmos a nossa casa como um pequeno grupo de comunhão, como uma pequena célula que vai multiplicar a pacificação. Nós vamos multiplicar a paz. Tem gente que só de ir no mercado já perde a paz, porque não consegue comprar a picanha que prometeram. Aí o que nós vamos fazer? Vamos orar para que haja paz sobre aquela vida, para ele não perder a paz. Amém? Mas é lógico que isso aqui é só um adereço. Nós vamos orar pelas famílias, nós vamos alcançar, o que foi pregado aqui, nós vamos alcançar o coração do sedento, alcançar o coração do faminto. Enquanto nós estamos muitas das vezes trabalhando e pensando que nós temos que encher a igreja, Jesus muitas das vezes está nos dizendo: vai encher a sua casa, vai esticar o todo da tua habitação, vai abrir as portas da tua casa, vai ter um momento de adoração e oração lá dentro da sua casa, onde a pacificação vai estar. Esse negócio aqui é para nós fazer o corredor? Amém, igreja? Então eu quero que você já disponha o seu coração. Eu vou ter que sentar mais um Morônios, e nós vamos fazer a nossa reunião lá em Águas Claras, porque tem muitos que não estão aqui, estão lá nas nossas quebradas, né? Que não conseguem sair de lá e às vezes não conseguem ir a outra igreja, não conseguem ser alcançado, ou só vai na outra igreja, senta, assiste o culto e volta para casa como um lindo robô. Faz no automático. Nós vamos abrir a porta da nossa casa, se possível nós vamos até a casa dos nossos irmãos. Amém? Vamos fazer isso. Então coloque isso no seu coração, coloque ative essa vontade, ative essa alegria de participar com toda a igreja, independente se essas pessoas virão para cá, nós vamos para lá, amém? Nós vamos sair, isso é estender o todo da nossa habitação. Lá em casa, a casa não é muito grande, mas nós vamos dar um jeito. Vai no salão de festa, abre lá e faz um corredor, faz o trabalho do corredor lá no salão de festa. Às vezes a gente só convida os irmãos para participar de festa, né? A família, vamos lá participar de oração. Amém, igreja?
Eu queria que vocês ficassem atentos. Quinta-feira, às 20 horas, culto família no altar de Deus. Amém? Todos estão aqui convidados e vêm para trazer as suas famílias, receber a oração do Espírito Santo, a oração da intercessão da igreja. Grupos que, se tiver alguém aqui que não faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, os homens e das mulheres, e quiser procurar as irmãs que têm aí o telefone e quiser acessar, o irmão faz parte daqui, não faz? Do grupo da igreja, não faz? Amém. Queria já agradecer a sua presença aqui, é bom vê-lo aqui, viu? Então, quem não tem o nome e o número, pode colocar. Se você quiser depois, até colocar alguém que possa participar e estar participando conosco. O Idelson está fazendo um bazar aí e até ganhou uns ternos. Eu acho que seria importante você vir pregar e usar esses ternos. Vai caber 2 de você lá dentro. Você vai até crescer. Vai ficar cheio da unção. Vem pregar nesses ternos aí, porque a unção acompanhava os lenços do apóstolo Paulo. Com certeza lá tem um bocado de unção naqueles ternos, viu? Amém? E ele está recebendo doação porque ele vai fazer alguns bazar aqui na igreja, vai fazer um bazar, vai achar aonde que ele vai destinar. Ele já está querendo arrancar esse negócio da parede aí antes do final do ano, viu, irmãos? Esse grafiado aqui, se deixar o Idelson está meio incomodado, eu falei para ele, pois fique mesmo, meu irmão, arranca esse grafiado e bota uma tinta nova nessa parede. E aí nós vamos dar um jeito de reunir. Ah, é? Amém. Amém, igreja? Então vocês se preparam que vai ter trabalho. O Idelson está aí, botando a gente para trabalhar. Sábado, dia 7/12, daqui 2 semanas tem a vigília. A vigília ia ser dia 30, mas devido à reunião de obreiros, então todos os obreiros, é reunião ordinária, ou seja, não pode faltar. Reunião ordinária de obreiros no dia 1º, domingo, dia 1º, 9 horas da manhã, lá na igreja de Taguatinga. Os obreiros estão convocados para estar lá. Então iria ter uma vigília do dia 30 para o dia 1º. Para os obreiros não ter que ficar lá depois das 6 horas em pé e aí orar, a gente resolveu dar um descanso para eles. Eles mudaram a vigília para o dia 7, mas então a reunião continua acontecendo dia 1º. Amém, obreiros? Amém? Então, dia 1º agora tem reunião ordinária e dia 7 será a vigília. A igreja toda está convocada. Será de 11 horas até 6 horas da manhã. Espere um horário, selecione um horário, vá para lá e fique na presença de Deus. O irmão Vitor já estava dizendo que vai tocar 4 horas. Sabe de nada. Né, Luciana? Sabe de nada. Nunca participou de 72 horas de adoração e intercessão. Você vai só treinar 4 horas. Nós vamos chegar lá. Nós vamos te dar 72 horas. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Queria orar pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, pela sua fidelidade financeira, pela sua capacidade de adquirir riquezas e administrá-las no Senhor e para o Senhor. Nós não oramos simplesmente para que a igreja alcance, ou para que a igreja que somos nós que somos casa do Senhor, alcance um patamar financeiro de prosperidade, mas para que nós possamos administrar e semear isso no Senhor. Amém? Todo o dinheiro que chega nas nossas mãos, toda a capacitação que nós recebemos do Senhor para adorar ao Senhor, para que aquela fonte de renda não nos corrompa. Amém? Para que aquele dinheiro não se torne primícia no nosso coração, porque Jesus falou, é mais fácil passar um rico, uma pessoa que ama o dinheiro no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Que esse rico não é o cara que está na presença do Senhor. O rico é aquele que ama as riquezas. Então, para nós não amarmos, termos, mas não amarmos primeiro o Senhor, é que nós trazemos as primícias da nossa fonte de renda até o Senhor. Amém? Faça assim com a sua mão como uma concha e veja a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre as suas mãos, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, a capacitação de adquirir riquezas e ser, como o ministro dessa noite falou, ser cúmplice um ao outro, para facilitar o fardo um do outro. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua doce presença para abençoar dizimistas e ofertantes aqui essa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esses que estão aqui, por aqueles também que não estão aqui, mas semeiam neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós estamos abençoando o coração, o intento do coração, os planos, os projetos, as práticas dos teus filhos diante do Senhor, para que eles adquiram ainda mais
na tua presença, para que trabalhem e reconheçam e adorem ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, com coração grato, com coração íntegro diante do Senhor, agradecendo por cada centavo que o Senhor tem dado a eles, multiplicado na vida deles. Espírito Santo de Deus, nós abençoamos a eles, sobre eles também o dom de praticar fidelidade. Espírito Santo de Deus, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor mesmo colocará. Assim que nós abençoamos a tua igreja e a fonte de renda de cada um dos teus filhos, com paz, com amor, com prosperidade. Espírito Santo de Deus, nós ministramos que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação e que os dons do Espírito estejam sobre cada um de nós, que a comunhão do Espírito e os dons sejam revelados a nós cada dia no Senhor, até que o teu Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo venha, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Você que tem oferta, você que tem dízimo, traga aqui em o nome de Jesus. E está encerrado nosso culto. Dê um abraço e deseja a paz do Senhor Jesus sobre os seus irmãos. Tem um QR Code ali que se os irmãos quiserem fazer uma transferência, uma oferta via Pix, está disponível também em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está encerrado nosso culto.